Diante de uma tomada de decisão que gera mudança, como o gestor pode organizar processos e pessoas para que a mudança seja mais eficiente? Com o passar do tempo, as organizações precisam passar por processos de adaptações e são necessárias reformas para acompanhar o ritmo de transformação da sociedade. Essas evoluções exigem do gestor público flexibilidade de adequação aos novos horizontes. Segundo Simon, 2010, a decisão é um processo de análise e de escolha entre várias alternativas disponíveis do curso de ação que uma pessoa deverá seguir. A mudança está relacionada com a evolução das necessidades das pessoas e do serviço público e com as necessidades da sociedade. Os líderes precisam tornar-se os agentes da mudança. Discutiremos então os fatores usados como base para essa tomada de decisão, bem como os elementos norteadores desse processo e as etapas desse processo. Posteriormente, será abordada formas de minimizar os impactos dessas mudanças na gestão de pessoas, de modo que ocorra da melhor forma capacitação, adaptação e aceitação na transição de padrões. Etapas da tomada de decisão. Primeira etapa é a decisão de decidir. Segunda etapa é definição sobre o que vamos decidir. Terceira etapa, formulação de alternativas. Quarta etapa, escolha de alternativas que julgamos mais adequadas. Tipos de decisões. Programados, que são as decisões programadas, que caracterizam os problemas que são bem compreendidos, altamente estruturados. São situações rotineiras. Não programados, as decisões não programadas destinam-se àqueles problemas que não são bem compreendidos, carecem de estruturação, não rotineiras. A mudança na gestão de processos. O processo de mudança começa na tomada de decisão pelo gestor. A eficiência das mudanças requer planejamento prévio. A agregação de valores ocorre ao longo de um fluxo, que orienta, define e desenha um processo. Por meio desse fluxo, podemos identificar uma cadeia de valores que se estende do começo ao fim do processo. O fluxo é instrumento importante para a identificação de valores, que se estende por todas as tarefas, as atividades e os processos que vão contribuir para a tomada de decisão. Portanto, através do fluxograma, o gestor tem uma visão sobre o processo e, consequentemente, seu domínio, contribuindo para a funcionalidade das atividades e a tomada de decisão. A mudança na gestão de pessoas. Reações às mudanças. Diante de uma mudança, o gestor deve estar atento ao comportamento das pessoas. Tais processos nem sempre ocorrem pacificamente. Podem ocorrer as seguintes reações. Passividade. O medo de enfrentar o desconhecido faz com que muitos indivíduos encarem o processo de mudança como algo desnecessário. Reatividade. Pessoas que vivem na rotina acomodam-se na competência adquirida, não dão atenção à evolução dos processos e às mudanças no contexto organizacional. Essa reação expressa geralmente o medo do novo ou da inovação. Proatividade. As pessoas que não se incomodam com o processo de mudanças e que, em verdade, promovem transformações, sempre preparadas para assumirem novas tarefas. Procedimento e situações de mudança. Planeje as mudanças a partir de uma base conceitual. Mudanças não podem ser obras do acaso. Devem ser parte de um processo conceitualmente bem fundado. Não espere que mudanças ocorram por retórica. Mudanças significativas não podem simplesmente ser decretadas. Evite choque com o futuro. Quando um gerente se envolve demasiado com o planejamento, o futuro, em geral ele esquece o passado e negligencia o presente. Como resultado, antes que seu plano seja implantado, as pessoas já se opõem a ele. Considerações finais. Portanto, diante de uma tomada de decisão que gere mudança, o gestor precisa organizar processos, se possível com antecedência, e utilizando-se de métodos de apoio como, por exemplo, os fluxogramas, deixando bem claro cada etapa do processo, tornando a prática uniforme, elevando a compreensão e definindo a responsabilidade. Além da gestão de processos, é de suma importância preparar a equipe para a recepção de mudanças. O gestor, diante de seus subordinados, deve ter como base no processo de mudança a comunicação. As pessoas devem ter o conhecimento das mudanças que ocorrerão e sua importância, bem como também envolvê-los para que aumente seu comprometimento e mais fácil adaptação. O novo, a mudança de paradigmas e da rotina do trabalho não precisam ser temidas. O planejamento eficiente é fundamental na construção de uma organização que se adapta às transformações do mundo.